Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Cada dia, uma nova famosa abre o seu coração nas redes e revela que já experimentou sexo com mulheres. As adolescentes estão bem mais à vontade para beijar outras meninas na balada ou andar de mãos dadas com uma amiga pela rua. Tanto que já tem gente dizendo que ser bi virou modinha. Será mesmo? Será que a gente está vivendo um modismo? Ou será que a gente sempre foi mesmo meio bi e só agora a gente está sendo livre para assumir? Esse é o tema do episódio de hoje do Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar sobre sexo. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e quem sempre me acompanha nessa deliciosa missão é Ana Canosa, psicóloga, sexóloga, fada sensata e sem defeitos. E aí, Ana? Olá, ouvintes. Fada sensata, eu amei. Eu amei essa. Vamos lá, vamos falar sobre esse tema tão interessante que é: toda mulher é meio lésbica? E para esquentar a discussão de hoje, a gente trouxe a Thaís Ribeiro, nossa ilustríssima convidada. Oi, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês hoje. Thaís, conta um pouco para quem está ouvindo a gente, quem é você nas redes sociais? Por que você está aqui para falar sobre esse tema com a gente hoje? Bom, gente, meu nome é Thaís Ribeiro, eu tenho 28 anos. Eu dei minha cara a tapa no YouTube para falar que sou lésbica. Então, criei um canal no YouTube e eu falo muito sobre o público LGBT. Eu tenho um Instagram também que tá bombando agora. Basicamente sou eu mesma na internet e converso com o pessoal para ajudar ele de alguma forma. Então vamos começar? Manda casos. Se você é novo ou nova por aqui, a gente explica. Nossa conversa é sempre baseada na discussão de casos reais, apurados pela equipe de Universa. Hoje, 3 mulheres contam como e por que resolveram experimentar o sexo com mulheres. O primeiro caso é da Ana, socióloga, 32 anos, de São Paulo. Apesar de ser cantada por mulheres com frequência, nunca passou pela minha cabeça ficar com pessoas do mesmo sexo. Mas depois de ser abordada por uma amiga, comecei a pensar mais sobre o assunto. Perto do carnaval, decidi muito racionalmente que gostaria de ficar com mulheres. Eu tinha terminado um namoro hétero de 7 anos e meio, e eu achei que valia a pena curtir novas experiências. Daí rolou. Beijei uma moça numa festa e a tal química foi perfeita. Foi a primeira vez que eu transei com uma mulher. O sexo com mulheres é bem diferente. Exige um cuidado, um carinho maior. Eu me senti meio desajeitada. Ficava muito preocupada em fazer direito, em não machucar. Mas ela me deixou muito à vontade. Teve a cumplicidade e a intensidade que eu nunca tive com homens. Eu curti muito a experiência, por mais que eu goste de ficar com homens também. É possível sim gostar de mulheres e de homens na mesma medida. Eu detesto rótulos, mas se for para me colocar dentro deles, me considero bi. Sexoterapia. Que bacana. Legal a história dela, né? Eu adoro esse tema porque ele vai mexer com algumas coisas interessantes em relação à orientação sexual. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre o que é a orientação sexual homoafetiva. Orientação sexual é um ímpeto do seu desejo, é por quem você sente atração. Isso não é uma coisa que você produz, que você fabrica. Você pode até pensar: nossa, eu vou ter uma experiência com uma pessoa X ou Y, com uma travesti, com uma trans, com uma pessoa de outro sexo ou com uma pessoa do mesmo sexo. Mas a orientação do desejo, é como a Thaís está falando, ela sempre teve um desejo por mulheres. Então, é um desejo que você não cria. Tanto que a gente não diz, né, escolha sexual. Eu escolhi a homoafetividade, porque escolhi é uma questão racional, eu escolhi experimentar. A orientação sexual ela não é racional, ela é um ímpeto. Mas tem algumas coisas em relação ao meio lésbico, e aí eu estou colocando bem entre aspas, né, porque é quase uma brincadeira que a gente está fazendo aqui com esse termo, que é uma peculiaridade de mulheres heterossexuais. Então vamos lá. Tem uma lendária pesquisa. Eu falo que é lendária porque ela é super antiga e ninguém nunca achou a pesquisa. Mas ela já foi replicada várias vezes e foi replicada recentemente. Que apresentou figuras, imagens de sexo. Então, um homem e uma mulher, 2 homens, 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher, 2 homens e um gorila e uma gorila transando.
E mostrou essas imagens para um grupo de pessoas, homens e mulheres heterossexuais, e avaliaram a excitação das pessoas. Então, o que aconteceu com o grupo de homens heterossexuais? A escolha, o nível de excitação foi muito parecido no grupo todo. Então, eles primeiro tiveram mais... Com todas as figuras. Com todas a ordem de figuras de excitação. Então, eles primeiro se excitaram mais com uma figura de um homem e de uma mulher, depois com 2 mulheres e um homem, né? Depois com 2 mulheres, penúltimo 2 homens e por último os gorilas. Ou seja, eles foram condizentes à orientação sexual deles. Então a imagem que os excita é aquela que tem a ver com orientação sexual. E com as mulheres, o que vocês acham que aconteceu? Mulheres hétero. Quais foram as imagens que elas mais se excitaram? As hétero, não as gorila, homossexuais. Com certeza não foi. Eu tenho uma história de uma amiga que ela namora há muitos anos e ela só consegue transar com o namorado se ela assiste um pornô lésbico. Então ela precisa se excitar antes com pornô lésbico para depois ela conseguir. Então a Thaís já está revelando. O que aconteceu com o grupo de mulheres heterossexuais é que elas se excitaram com tudo, inclusive com os gorilas. É mesmo? Ou seja, isso mostrou, e essa pesquisa lendária já foi replicada em outras universidades, então... Teve recentemente uma universidade no Reino Unido que, inclusive, sugere que as mulheres heterossexuais, ou seja, as mulheres que sentem atração por figuras masculinas, por homens na rua, elas, na verdade, são quase bissexuais, porque as mulheres heterossexuais, elas se excitam com estímulos variados. Então, ela vai ver uma imagem de 2 homens fazendo sexo, ela vai se excitar. Ela vai ver de gorilas, ela vai se excitar. Ela vai ver de 2 mulheres, ela vai se excitar. E isso é tão comum, que eu, por exemplo, escuto no consultório, às vezes, as mulheres dizem para mim, nossa, mas eu vejo uma figura de 2 mulheres fazendo sexo, como essa sua amiga, e eu me excito. Será que eu sou lésbica? Existe uma diferença entre essa excitação que vem de uma imagem e, de fato, a minha atenção para uma figura feminina. Ou seja, as mulheres heterossexuais são flex. Já as mulheres homossexuais, nessa pesquisa do Reino Unido, eles fizeram também com mulheres homossexuais. Elas têm uma resposta parecida com que os homens heterossexuais, heterossexuais, elas desculpa. Vão se sentir atraídas por Exatamente. duas mulheres, e as mulheres heterossexuais são mais excitáveis, né? Ou elas, de alguma maneira, têm uma excitação que a gente chama de objetivo, ou seja, o corpo responde a vários estímulos diferentes de orientação sexual diversa. Mas aí isso quer dizer, então, que, sei lá, eu me sinto excitada se eu vejo 2 mulheres num filme pornô, num filme, enfim. Isso quer dizer que eu tenho alguma coisa de bissexual? Porque é isso que você estava falando, na prática é bem diferente, né? Eu tenho uma amiga que falou isso, eu nunca me esqueço. Ela falou assim, eu resolvi experimentar, eu fui lá, mas ali na hora do vamos ver, na hora que eu tive que encarar ali... O serviço não rolou de jeito nenhum. Aí tem uma coisa... Tava bom, ela até falou, tava bom, o beijo tava bom. Na hora que eu falei, ai, meu não. Olha que eu encarei aquela vulva, né? Tipo, não tava habituada. Não vou encarar. Então, eu acho que ela perdeu. Veja só, aí eu acho que vai variar de mulher para mulher. Eu acho que existem pessoas que são efetivamente bissexuais, ou seja... Tanto faz, né? Eu posso me atrair por homens ou por mulheres. Existem pessoas mais estritamente hétero e mais estritamente homossexuais. E existem as mulheres heterossexuais que se excitam com 2 mulheres fazendo sexo. O que não significa que ela vai querer concretizar. Ou seja, o que significa é que o corpo dela reage àquele estímulo. E não só aquele, reage a 2 homens transando também. Mas que não necessariamente ela tem interesse efetivo em mulheres. No caso da nossa leitora, né, nossa ouvinte, a Ana, que mandou a história dela, ela disse que ela era assediada por mulheres e tal, e nunca tinha, um dia resolveu experimentar e gostou, né? Ela foi diferente dessa minha amiga que resolveu experimentar e gostou, mas ela disse que agora, então, ela é bi, porque ela continua se sentindo atraída por homens. E isso também rola, né, Ana? Rola. Igual. Dá pra você gostar das duas coisas igualmente. E as pessoas têm um mau hábito de achar que a bissexualidade você está escondendo, na verdade, uma vertente, um lado, que você não se definiu. E não é verdade. Pessoas bissexuais têm desejo pelos 2 sexos mesmo.
Essas são flex mesmo. Essas são as melhores de todas, né, gente? Estão ali, né, super adaptadas ao novo mundo, inclusive, né? E sabe que é interessante, eu acho esse tema super, super atual, assim, importante ser discutido, porque a gente fez... Há pouco tempo, a Débora Nascimento, atriz global, falou que ela já pegou mulheres e tal. E aí foi nossa, a internet veio a loucura. E a gente fez essa matéria lá no Universo de se ser bi tinha virado modinha, porque todo mundo falava, bi virou modinha. É óbvio que na matéria a gente justamente desconstruía, falava, escuta, não é modinha, né? É mesmo as pessoas ficando mais livres, né? Essa foi a conclusão da nossa matéria. Mas mesmo assim, gente, foi assim... um absurdo de audiência, todo mundo querendo ler e entender sobre esse assunto, assim, porque, enfim, acho que já, mesmo quem não conversa, já pensou... Agora, fiquei pensando o seguinte, dentre a classificação afetiva, existe uma classificação bem específica, masculina, que é homens que fazem sexo com homens, ou seja, que não se consideram gays, inclusive, eles são homens heterossexuais que de vez em quando fazem sexo com homens. Tá? E fazem sexo via masturbação, não necessariamente com penetração. Aí eu pergunto, Thaís, ajuda a gente aqui. Será que existiria esta categoria também? Ou seja, mulheres heterossexuais que fazem sexo com mulheres de vez em quando, mas que não estão interessadas na convivência com outra mulher, ou que não ficam olhando para mulheres na rua, mas que existe alguma coisa na prática sexual com outra mulher? Eu, Thaís, nunca passei por isso, também nunca conheci ninguém, assim. Ana, será que esse seria um caso das ménages, por exemplo? Por exemplo, eu acho, né? acho que pode passar por aí. Tem a fantasia do homem de transar com duas mulheres, a mulher topa para entrar naquela fantasia e tal, e de repente naquela situação... Naquela situação específica é gostoso e isso está envolvido em outras subjetividades, né? Sexoterapia volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Bom, então vamos ouvir a segunda história, que é da Bianca, de 27 anos, publicitária de São Paulo. Manda casos. Eu já tinha ficado e namorado com caras, mas vinha de uma fase de limbo, sem interesse. Com raiva cada vez que eu lia sobre abuso, estupro, piadinhas, desigualdade de salário, etc. Na minha adolescência, eu já tinha tido curiosidade de beijar meninas, de ver como eram outras vaginas. Eu tinha uma fantasia de praticar masturbação em grupo também. Até que, num grupo de Facebook, eu conheci uma menina da minha idade, super interessante, lésbica. Num primeiro momento, a gente ficou amiga e confidente online. Ela tinha interesse, deixou claro, mas sempre respeitou o meu espaço e nunca forçou nenhuma barra. Até que, num dia horrível no escritório, mandei uma mensagem pedindo para conversar pessoalmente com ela. Eu me sentia muito acolhida por ela quando as pessoas eram escrotas no ambiente de trabalho. Ela sempre tinha um jeito sensato de enxergar a situação e sabia ouvir. A gente se encontrou e rolou uma vontade de ir além do abraço e do beijo no rosto. Eu acabei tomando a iniciativa e foi muito gostoso. Ao contrário do que acontecia com homens, com ela eu não me senti tensa ou insegura em nenhum momento. Fomos para a casa dela e transamos. Foi muito melhor do que com qualquer outro homem. Eu gozei muitas vezes, me senti valorizada em cada detalhe. A gente não se desgrudou desde então. E hoje a gente mora juntas. Ela me satisfaz emocionalmente e sexualmente. Se tivesse ficado com outra mulher e não tivesse sido tão incrível de cara, eu teria voltado a ficar com homens, eu acho. Mas com ela, tudo bateu e eu me sinto protegida, sem a necessidade de voltar ao formato heteronormativo. Sexoterapia. Olha só, será que ela era uma Talvez ela estivesse lésbica dentro do armário ali, tivesse será? um receio Ela tava de no armário? sair, de repente. Será? Não sei, ué. Pode ser, né? Pode ser.
Como pode não sim. ser. Eu acho que a gente pode pensar também que a sexualidade feminina, de modo geral, ela vai até hoje, né, rondando um pouco pela questão do cenário, né, do approach, da afetividade, né, dessa coisa mais do toque, do beijo. Ou seja, uma coisa é a prática sexual em si, outra coisa é a sexualidade de modo geral, que envolve a subjetividade daquela prática sexual. Pensando assim, é bem possível que não sou estritamente heterossexual, por exemplo, que tenho ali uma mulher que me é agradável. Pode ser que eu não tenha um desejo por ela num primeiro momento, mas o fato dela ser agradável, o fato de rolar uma química ali em algum momento, o fato do sexo ser gostoso, mais associado à afetividade que eu desenvolvo com essa pessoa, eu poder viver com ela tranquilamente, feliz e nunca mais pensar numa pessoa do sexo oposto. Então, aí a gente está entrando com outro fenômeno, que é o afeto. Isso acontece muito, já tive vários casos no consultório de mulheres que foram casadas com homens, que tiveram filhos e num determinado momento da vida acabaram se envolvendo com uma mulher assim, era amiga, aí foi indo, um dia transaram, ai que legal, foi ótimo, beleza, vamos viver junto porque a gente se dá super bem. Agora, tem uma questão aqui que eu queria ouvir da Thaís, que é a seguinte, você não deve ter mulher de todo tipo também, né, Thaís? Toda mulher é super delicada e carinhosa e vai saber te ouvir, te acolher. É porque acho que mulher sabe exatamente o que a mulher gosta, né? Então, assim, eu sei tratar uma mulher, eu sei onde tocar nela. É até engraçado quando eu tenho várias amigas bis e quando elas transaram com mulher, o sexo oral, por exemplo. Falam, nossa, quando eu recebi um sexo oral de uma mulher, aí sim eu descobri o que era um sexo oral, porque elas falam que homem não sabe, né? Chupar uma mina. Então, e mulher é muito carinhosa, mas também existem mulheres que não são tão bacanas assim, não têm a famosa responsabilidade afetiva. Então, assim, a gente sofre também, não é só héteros. Mulher não sofre só na mão de homem, né? Também sofre muito na mão de mulher. Eu já sofri muito. Porque senão ia ser a solução para todos os problemas. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante, porque eu também sei que a gente, às vezes, fantasia um pouco o sexo lésbico. A gente vê o sexo lésbico aquele do filme pornográfico, né? Mulher com a unha desse Pois exatamente. E eu sei, por exemplo, quando a gente fala das relações homoafetivas masculinas, tem muitos homens que não fazem sexo anal, que não gostam de sexo anal. Né? A gente sempre faz, a gente presume que na relação entre gays eles vão fazer sexo anal. E eu sei também que tem muitas mulheres lésbicas que não gostam de fazer sexo oral. É verdade? É fato. Vamos desconstruir o sexo lésbico. De sexo oral? Mulher que não gosta? Conheço. Mesmo? Que não gosta de fazer ou de receber? Que não gosta de fazer e tem algumas que não gostam de receber. Caraca. O ideal é juntar as mesmo duas. sendo lésbico, tendo atração por mulher e eu não sei se é porque como eu sou terapeuta sexual e eu trabalho com pessoas com queixas sexuais, então eu também atendo casais homoafetivos ou mulheres sozinhas que têm questões sexuais por outras motivações, né? E que aí não conseguem lidar com o sexo oral e etc, etc. Mas enfim, acho que é pra gente também desconstruir. De qualquer maneira, você falou de uma coisa da satisfação sexual e parece que algumas pesquisas vão mesmo apontando que as mulheres que fazem sexo com mulheres, elas têm uma tendência a ter mais orgasmo nas relações homoafetivas do que nas relações heteroafetivas. Né? Então, enquanto, por exemplo, numa pesquisa do Instituto Kinsey, em 2014, né, as mulheres heterossexuais sentiam prazer em 63% das relações, enquanto as mulheres lésbicas tinham orgasmo em 75% das relações. Gente, uau, muito né? Aí tem uma outra pesquisa no mesmo instituto, que é uma pesquisa posterior com 53 mil pessoas, 86% das mulheres lésbicas diziam ter orgasmos regularmente nas relações sexuais, enquanto apenas 66% e 65% das mulheres bissexuais e heterossexuais, respectivamente, afirmavam o mesmo. Ou seja, as mulheres lésbicas, em pesquisas científicas, têm mais orgasmo e parecem um pouco mais satisfeitas sexualmente. Por que você acha, Thaís, que as mulheres gozam mais com outras mulheres? Eu acho que a gente conhece, né, mais o corpo da outra mulher, a gente sabe, porque a gente se toca, então a gente sabe como a gente faz. Então, a gente vai saber fazer na outra mulher, então eu acho que a gente conhece o nosso corpo, então a gente, consequentemente, vai conhecer o corpo da outra mulher. Então, eu acho que fica bem mais
Mas será que tem também essa parte da empatia, de ir além do físico? Porque a mulher vai conversar mais. Uma das leitoras aqui, das ouvintes que mandou a história, fala disso. Eu fiquei insegura, mas como eu era com outra mulher, eu achei que se tivesse algum problema eu ia conseguir falar e resolver com mais facilidade do que se fosse outro homem. Mas eu acho que também ela teve sorte com a mulher que ela achou. Porque, gente, não, é verdade. Eu já sofri muito na mão de mulher. A minha irmã mesmo fala, nossa, teve pessoas que você se relacionou que é pior do que muito homem que eu me relacionei. Então, eu acho que ela teve sorte, sim. Essa pessoa tem empatia, tem responsabilidade emocional, afetiva. E eu acho que isso é muito importante. Agora, essa questão da satisfação sexual, né? Eu penso também que, óbvio, se você pensar racionalmente, homens funcionam de um jeito, mulheres funcionam de outro. Então, você negociar essa autonomia na relação heterossexual, o quanto de penetração vai aqui, o quanto que a mulher estimula clitóris ali, isso realmente pode ser um pouco mais difícil, principalmente em relações casuais, em que você não conhece a pessoa, né? E principalmente se a mulher acha que ela tem que ter orgasmo com penetração, e a gente sabe que 85% das mulheres não tem orgasmo através da penetração. Então, se não há estímulo no clitóris, mais difícil essa mulher ter um orgasmo. Ou seja, se eu tô com... eu fico pensando assim, entre duas mulheres, o sexo oral, ele ou a estimulação do clitóris, ela é a prática sexual, embora você possa, inclusive... A prática mais óbvia. A prática mais óbvia, embora você possa usar vibrador. Inclusive, tem mulheres lésbicas que usam vibrador e que gostam da penetração, só que a outra mulher é que está fazendo a penetração nela, porque isso faz todo o sentido e toda a diferença. Uma coisa é eu gostar de penetração, outra coisa é eu querer que uma mulher me penetre. É diferente. E, Thaís, é sempre bom sexo com mulher? Não tem sexo ruim com mulher? Já tive sexo ruim, sim, já. Nossa, vários. O que seria sexo ruim com mulher? Conta pra gente. Nossa, gente. Porque a gente, né, sexo ruim com um homem é sexo que não tem sexo oral, é sexo que a penetração às vezes é muito rápida. Ou o cara não tá nem aí pra preliminar. Exatamente. Como é que é sexo ruim com mulher? Tem um meme, né, que é transar violento e dormir fofinho. Então, eu acho que eu, Thaís, eu gosto de um sexo mais violento. Então, tem mulher que... sabe, muito fofinha na hora muito de amor. sexo. Muito, amorzinho. Pra mim, sexo é sexo. Tem que ser sexo violento Olha, mesmo. desconstruindo outra como é que questão é um sexo violento? Da pegada, você diz. Da esfregação, da esfregação. Vem aqui. Desconstrói tudo da sua cabeça. Entre quatro paredes vale absolutamente tudo. Se você tiver afim, se a outra mina tiver afim. Isso é ótimo, essa desconstrução, porque a gente fica achando que sexo que lésbico... é o amorzinho. Você é sabe romance. que outro dia eu estava num evento e uma mulher veio... te conheci, não sei aonde, que legal, parabéns, não sei o quê. Ela me deu uma pegada na cintura, uma chamada que assim, cara, que eu até fiquei pensando depois, eu falei, que isso, sabe assim, tipo uma pegada. E foi só uma na cintura. E ela ficava me olhando, e aí depois ela veio uma hora assim e pá, me deu uma juntada. Eu falei, nossa! Eu até comecei a pensar no assunto. Tá vendo? Mas é. Você veja que a pegada não tem uma coisa só da questão heterossexual, é da pessoa, do ser desejante, né? Manda casos. Agora vamos ouvir o caso da Cris Menezes, 50 anos, publicitária, do Rio de Janeiro. Entre 2016 e 2018, eu vivi uma relação de abuso emocional com violência psicológica. Saí muito machucada, o desligamento foi difícil. Faz 1 ano que eu tô separada e ainda está muito complicado me relacionar com homens. Eu comecei a achar que com mulheres eu iria encontrar mais afeto e compreensão. Por isso, eu acabei me abrindo para experiências homoafetivas, mas eu ainda não experimentei. Hoje, nos aplicativos de paquera, estou aberta para mulheres, mas não rolou nenhum match. Estou esperando rolar. Tenho fantasiado a transa lésbica, principalmente o sexo oral. Quando eu me masturbo, a maior parte das fantasias que eu tenho traz essa cena do sexo oral, sempre recebendo, nunca fazendo. Eu tenho um certo grilo, não sei como seria. Acho que eu vou ficar meio travada. Mas acho que, por estar com outra mulher, vai ser mais fácil conversar sobre isso na hora. Enquanto não rola, fantasio tudo na minha cabeça. Sexoterapia. Olha só, hein?
Tá na hora de sair dessa fantasia aí, hein, amiga? A Thaís só tá tentando convencer. Então, mas eu Porque achei... a vida é uma só, gente. Vamos fazer tudo que a gente tem vontade de fazer. Mas eu fiquei pensando no caso dessa, queria ouvir o que a Ana também tem para dizer sobre isso. Porque, será? Essa mulher, ela saiu de uma situação de abuso, né? Será que ela tá... Ela quer realmente experimentar? Ela tem desejo por outras mulheres? Ou será que ela tá Será só... que é um trauma, né? Ou será que Traumatizada. racionalmente ela se sente Isso mais... é possível? É totalmente possível, porque racionalmente ela pensa, bom, com uma outra mulher eu vou me sentir mais segura, né? Porque a figura masculina é uma figura agressiva, é violenta para ela. Então ela vai muito mais em busca de uma segurança afetiva e talvez o sexo para ela nem seja uma prioridade. Temos que lembrar disso também. Nem todo mundo tem no sexo uma super prioridade na sua vida. Ou seja, nem todo mundo se atrai sexualmente pelo outro visualmente também. Às vezes as pessoas se atraem intelectualmente pelos outros. Não é a atração física que chama. Tem gente que não tem essa necessidade de fazer sexo. Então, para ela, talvez a necessidade afetiva seja maior, e a partir da necessidade afetiva, ela vá, na fantasia dela, achar que estar com mulheres, para ela, vai ser mais tranquilo. Agora, essa mulher um dia vai sentir falta de penetração? De novo, outra história, né? A Cris falando que imagina e que espera de um sexo feminino muito mais prazer, muito mais delicadeza. Ela fica ali imaginando como é que ia ser a transa lésbica. Enfim, rola muita fetichização Total, eu no acho sexo que, lésbico, né? Totalmente, eu acho que as lésbicas são as mais fetichizadas, tanto que agora o Google até tirou, né? Quando você escrevia lésbicas, aparecia muita pornografia lésbica. Agora o Google conseguiu tirar isso. Quando você joga a palavra lésbica no Google, não aparece mais os filmes pornôs, as pornografias lésbicas. A gente tá tentando desconstruir aí essa fetichização, uma luta. né? Tanto Bem que no feminino. Pornhub, que é aquele site, um dos maiores sites de pornografia, lésbica é o tema mais procurado no Brasil e em outros países do mundo, assim, vai em primeira, first, entendeu? Tem uma coisa assim. Agora, deixa eu quando a gente fala dessa imagem da mulher lésbica, coisa do carinho, eu queria tocar em outro ponto com vocês, para ver o que vocês acham. Eu penso também que o fato das mulheres sempre poderem ter tocado outras mulheres na sua infância, na sua puberdade, você ficar ali com a sua amiga e brincar de boneca, e abraçar, e beijar, né? Então, eu vejo as adolescentes assim, eu te amo, né? Eu falo eu te amo para as minhas amigas também, mas assim, as adolescentes, elas são muito corporais, muito físicas, então quando a gente é bem adolescente, então abraça e tal. Vocês não acham também que essa mistura entre o toque e o afago, que as meninas têm permissão social e sempre tiveram para fazer, também vai produzir essa imagem do sexo lésbico quase como uma coisa meio de menina? Entende? Porque eu também vejo uma coisa meio infantilizada às vezes, das pessoas acharem que o sexo lésbico está sempre na preliminar. Para além do fetiche só. Eu acho que tem gente que encara o sexo lésbico dessa maneira. Isso é uma coisa de amigas, é uma coisa possível, é uma coisa delicada, é um negócio eu sempre permitido. tive isso quando eu era bem nova, mas todas as minhas amigas hoje da época de escola são héteros. Assim, nunca nenhuma teve relação homoafetiva. Eu sempre fui muito carinhosa com elas. A gente é muito novinha, né? A gente ficava, vamos ficar pelada, vamos ficar pelada. E ficava com as bonequinhas peladas. E até quando eu me assumi, elas falaram, Tenho maior curiosidade. Aí você, de repente, se assume lésbica para suas amigas. E elas, e aí, tem alguma... Elas se afastam? Ou teve alguma que falou, ai, Thaís, então, me mostra aqui como é que é? Não, eu sofri muito, porque eu me assumi muito nova. E eu morava em Minas, né? É uma cidade de 25 mil habitantes, que é no interior de Minas Gerais. E eu era praticamente a primeira lésbica da cidade. Então, minha mãe era super conhecida na cidade, meu pai super conhecido na cidade. De uma hora para outra, eu me vi com atração por mulher. É um processo muito difícil na cabeça da gente, assim, a gente falar, meu Deus, eu tô sentindo atração por mulher. Não, tá errado. Minha mãe me criou pra gostar de homem. Você se apaixonou por uma pessoa? Foi, eu me apaixonei pela namorada de uma amiga minha, da minha melhor amiga na época. E ela começou a entrar na minha cabeça. E teve um dia que a gente foi numa festa. E aí acabou rolando, ela me beijou. E eu lembro que eu fiquei tão nervosa, gente, que eu bebi perfume.
Ai, que tadinha. Porque, olha que, né? Tadinha. Eu não tinha mais o que beber, eu tava tão nervosa. Falava, gente, o que eu vou fazer? Minha vida vai acabar, né, agora. E eu não tinha o que beber, eu achei perfume, bebi perfume, pra ver se eu ficava bêbada, alguma coisa assim. Aí no dia seguinte eu não consegui sair de casa, eu só saía de casa com óculos. Assim, eu não me aceitava, demorou aí um processo de 1 ano, mais ou menos, até minha mãe descobrir. Foi muito difícil, foi bem complicado, mas eu não baixei a cabeça. Eu falei, gente, é isso, eu gosto. E vocês vão ter que me aceitar. Eles te aceitam hoje? Nossa, super. Graças a Deus. Ainda Tá bem. mais fácil esse processo hoje, Ana? Eu acho que muito mais fácil. Eu acho também que essa abertura para a aceitação do público LGBT, o entendimento da questão da orientação sexual, ajuda também para que as pessoas possam se expressar afetivamente, né? Porque é muito ruim você viver pela metade. Que às vezes eu sinto as pessoas dizem, não, eu até aceito, mas desde que não ande de mão dada na rua. Como assim não ande de mão dada na gente? Por que uma pessoa heterossexual pode andar de mão dada na rua? Outro não. Não existe isso. Isso é aceitar pela metade. Isso não é aceitar. Você sabe que, só para a gente voltar um pouco na questão da violência, né, dessa questão do abuso e tal, eu me lembrei de uma paciente minha que tem, jovem, tinha 18, 19 anos, que ela dizia uma coisa bem interessante. Ela falava assim, olha, eu sou heterossexual. Eu gosto de transar com homem. Mas na balada eu gosto de beijar mulher. E aí eu falei assim, mas por que você gosta de beijar mulher na balada? Ela falou assim, sabe por quê, meu? Quando eu beijo homem na balada, os caras já vêm querer passar a mão no meu peito, já vêm querer passar a mão na minha bunda. Cara, eu não tô afim. Quando eu vou beijar mulher, não tem essa coisa. É muito mais assim, muito mais respeitoso, há um entendimento ali do feminino. Então, se eu tô afim de beijar, eu prefiro beijar mulher, porque você não tem que passar por esse constrangimento chato do cara ficar querendo passar a mão na minha bunda e eu ter que ficar tirando. Não, sai daqui. Sabe, eu achei tão interessante isso vai mostrando como esse meio lésbica que a gente está provocando aqui pode ter tantos significados diferentes. São muitos vieses, né? É isso, não é sexo. Ela não gosta de sexo, mas ela gosta de beijar a mulher, enfim. É muito bom que a gente esteja com todas essas possibilidades se abrindo, né? Eu acho. Clímax. Ana, o que a gente pode aprender com tudo isso? Que toda mulher é um pouco lésbica, olha só. Mas respondendo a pergunta, eu não quero ser binária, tá? Então eu vou contra o binarismo, né? Às vezes as pessoas dizem assim, não existe meio honesto, não existe meio palmeirense, meio... Eu acho que existe. Eu acho que é meio lésbica nesse sentido todo que nós estamos conversando. Acho que as mulheres têm mais facilidade de entrar em contato com pessoas do mesmo sexo, seja pela questão do afeto, seja pelo toque não erótico, seja por esse toque da experimentação. Eu acho que homens heterossexuais, até por uma questão social, se sentem muito menos livres para experimentar o sexo com outros homens, só por curiosidade, por exemplo. Não estou dizendo que tem que experimentar, só estou fazendo uma leitura social da coisa. Eu acho que nós, mulheres, somos mais abertas. Sabe? Neste sentido, tanto do afeto, quanto da experimentação, quanto da excitação da imagem. Então, nesse sentido, eu diria que todas nós somos meio lésbicas. Foi bom para você? Dicas para deixar o sexo melhor. Thaís, tem alguma dica que você quer deixar pra gente hoje? Bom, gente, um primeiro seriado que eu assisti lésbico foi Deli World. Minha primeira crush foi a Shane. Meu Deus do céu, eu sou apaixonada por essa mulher. Eu gosto muito de Orange is the New Black também. E tem um filme que ele é de 2001, que chama Assunto de Meninas, que conta a história de 2 meninas que elas foram para um colégio de freira, se eu não me engano, e elas se apaixonam e é um amor completamente proibido, mas elas se apaixonam de uma forma assim maravilhosa. Tem o Meninos Não Choram também, que já conta a história de um homem trans. E eu acho que são filmes e seriados que abrem bastante a mente da gente, pra gente que tem um pouquinho de mente fechada em relação a isso, para dar uma desconstruída aí na cabecinha da gente. Muito bem.
E você, Ana? Eu vou sugerir 2 filmes. O primeiro é o Desobediência, um filme lindíssimo. É um filme que fala sobre uma comunidade judaica bem ortodoxa, com o relacionamento de 2 mulheres. E aí tem toda a questão da moral, da questão religiosa, né, da mulher que precisa casar com um homem, mas ela tem atração por mulher. Então é um filme muito lindo. E eu vou dizer, tem uma cena das duas, é uma das cenas sexuais mais tesônicas que eu já vi na minha vida, juro por Deus. Anotado. Negócio de desejo que é impressionantemente bonito e tesônico mesmo. Desobediência. E o outro filme que também é muito interessante nessa pegada é o Elise e Marcela, que é um filme que conta uma história verídica de 2 mulheres na Espanha de 1901 que se casam, só que uma delas se faz passar pelo primo. Eu não vou dar spoiler, mas é um filme bem interessante que fala sobre esse romance dessas 2 mulheres numa época, né, início do século XX na Espanha, e todo o percurso da vida delas. Elise e Marcela. Bom, vocês já falaram de um monte de filme e tudo que eu tenho para oferecer é um outro filme. E um filme muito mais óbvio, talvez, que é Azul é a Cor Mais Quente, mas que foi o primeiro filme que me veio à cabeça quando a gente falou sobre esse tema, porque eu pensei justamente naquilo que a Ana falou, né? De como a gente pode se sentir excitada por cenas de sexo entre 2 mulheres, mesmo não sendo necessariamente lésbica, né? Muito obrigada pela presença de vocês, gente, foi ótimo. Gostei muito da conversa, acho que muita coisa pra gente pensar. Gostou, Ana? Adorei, como sempre, e é isso, gente. Vamos continuar construindo sexualidade, desconstruindo, fazendo reflexões maduras e honestas sobre o tema. Thaís, muito obrigada pela sua presença. Onde a gente te encontra? Muito obrigada, eu adorei conversar com vocês. Bom, o meu Instagram é RibeiroHThaís e no YouTube, Thaís Ribeiro. E enfim, manda mensagem lá que a gente conversa demais. Obrigada, gente. Até o próximo episódio de Sexoterapia. Até. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Ana Canosa e Marina Bessa, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Juliana Carpanês.